Finalmente o Santos reencontrou o caminho da vitória. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação santista. Meu nome é Rafaela Guerra. Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Hoje nós iremos fazer o pós-jogo de Santos 1, Atlético Goianiense 0. O Santos que venceu os 3 pontos na marra, na vontade, como tinha que ser. A vitória de hoje era de extrema importância para o time se manter numa colocação intermediária no Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar a analisar o que foi o jogo, eu vou pedir para você que assiste os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito, para você se inscrever para não perder nenhum vídeo como este, nenhuma análise, nenhuma informação do nosso peixão, além de me ajudar muito. E só um último recadinho. Já vai sentando o dedo no like aí que não custa absolutamente nada. Bora pro vídeo que é o que realmente nos interessa. O Santos, neste domingo, finalmente reencontrou o caminho da vitória após 13 jogos sem vencer. O Santos venceu o Atlético Goianiense hoje dentro da Vila Belmiro, com a torcida mais uma vez apoiando o time. A torcida santista que tem sido incrível, principalmente nesse momento de muita oscilação de um Santos que tem muitas dificuldades, mas novamente a torcida estava na Vila Belmiro, gritando, cantando, fazendo a diferença. E qual a diferença do jogo de hoje para os outros jogos deste mesmo Santos? Eu acho que a principal diferença foi na vontade dos jogadores. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas para mim ficou muito claro que o time foi muito mais aguerrido, que o time correu muito mais, que o time dividiu bolas muito mais do que estava fazendo anteriormente. Então isso para mim fez diferença hoje. O Atlético Goianiense é um time forte fisicamente, é um time que fez uma boa partida na Vila Belmiro e não foi uma partida brilhante do Santos. Foi uma partida bem parelha dos dois times tendo oportunidade. Mais uma vez, João Paulo, importantíssimo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar da escalação do Santos. Eu imaginei que o Santos fosse entrar com o Bruninho no meio-campo, mas não foi o que aconteceu. O Santos foi a campo com João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. No meio, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Carlos Sanches, aí para mim a grande surpresa, Carlos Sanches que entrou como titular no jogo de hoje, Batistão, Marcos Leonardo e Lucas Braga. E por que eu quero falar da escalação? O Santos foi hoje com o que tinha de melhor, praticamente assim, exceto, na minha opinião, a surpresa do Carlos Sanches de volta ao time titular depois de algum tempo, sem entrar como titular nesse time do Santos. Mas uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui, que o Sanches no primeiro tempo correu demais, que o Sanches tentou, buscou passes. Ele mesmo, não estando na sua melhor forma física, ele é um jogador que dá uma dinâmica, porque ele encontra passes de primeira, ele tem muita técnica. Carlos Sanches, um jogador já mais velho, mas um jogador de Copa do Mundo, um jogador que está se mostrando útil nesse momento do Santos quando ninguém mais imaginava que ele pudesse ser. Então foi uma surpresa bacana. O primeiro tempo do Carlos Sanches não fez nada de excepcional, mas vamos combinar que mostrou que muito mais velho que o Ricardo Goulart, ele joga muito mais, né? Na partida de hoje deu pra gente ver como ele tem inteligência tática. Então assim, ponto positivo aí a volta do Carlos Sanches. E as laterais, Madison voltando, Felipe Jonathan no lugar do Pires, já que o Pires havia sentido uma pancada no treino e não foi para o jogo, desfalque. E mais uma vez a gente precisa falar que temos problemas nas laterais. E foi por onde o Atlético Goianiense tentou jogar o tempo todo. Tanto ali com o Felipe Jonathan, que vez ou outra levava a bola nas costas, quanto pelo lado do Madison. Como eu falei, o Santos não fez uma partida brilhante, mas no primeiro tempo teve 2 oportunidades, por exemplo, com o Léo Batistão,
teve a oportunidade de cabeça com o Marcos Leonardo. O Santos foi um time que, mesmo com dificuldade de criação, foi um time mais aguerrido e teve mais oportunidade. O Santos hoje teve mais atitude do que havia tendo nos outros jogos. E destacar também a volta do Maicon. Para mim é muito importante o Santos passar um jogo sem tomar gols, porque o Santos vinha tomando gols em várias rodadas seguidas. O sistema defensivo do Santos vinha falhando muito, o Bauerman não vinha jogando bem, os que estavam substituindo o Maicon não estavam encaixando também no jogo, mas é de suma importância ter o Maicon de volta nesse time, que ele continue bem fisicamente e não machuque, porque é um jogador que hoje a gente precisa muito. E o Santos volta para o segundo tempo com a saída do Zanocelo e a entrada do Camacho. Eu acho que o Zanocelo não fez uma boa partida. O Zanocelo que está vindo nesse momento aí de bastante oscilação. Espero que reencontre o melhor futebol dele rapidamente, pois é um jogador que estava fazendo ali uma boa dupla com o Rodrigo Fernandes, mas entrou o Camacho. E o Atlético Goianiense no segundo tempo começou a ter mais oportunidades. Aparentemente o Santos, não sei se deu uma cansada, mas o Santos conseguiu suportar bem uma certa pressão do Atlético Goianiense. E com as substituições, né? Porque para mim o Bruninho já era para ter entrado muito antes. Entrou o Bruninho e entrou o Lucas Barbosa. O Santos com o Bruninho em campo, mesmo que ele não acerte todas as jogadas que ele vai tentando, ele é um jogador que tenta algo diferente, que tenta passes em profundidade, que tenta jogada pelo chão. Porque muitas vezes o Santos, no desespero, começa a querer chuveirar bola. E com o Bruninho em campo, ele tenta esse algo diferente, ele tem uma bola parada muito boa. Na primeira bola parada dele, ele joga a bola na cabeça do Bauerman, que cabeceia por cima. Então ele é um atleta muito importante. Não digo que ele é a solução de todos os problemas do Santos, mas é um jogador com bastante potencial ali de jogar pelo meio. Gostaria de ver aí o Bruninho com mais tempo de jogo ou entrando como titular aí neste time. E o gol do Santos sai também uma bola parada que o Bruninho faz a cobrança e acontece lá meio que um bate-rebate na área, e o Lucas Barbosa, esperto no lance, ligado, chuta e faz o gol que desafoga os jogadores do Santos, que desafoga a torcida, porque realmente o jogo não estava fácil, era um jogo parelho e o Santos não vinha apresentando, nossa, o Santos jogou muito, não. Mas como eu disse, os 3 pontos era essencial. O Santos precisava desses 3 pontos, ou jogando bonito, ou jogando feio, na raça, como que, da maneira que fosse. O importante é que o Santos conseguiu os 3 pontos para dar uma respirada e para continuar, porque o time do Santos tem muito a evoluir, é um time com muitas falhas ali ao decorrer do jogo, que a gente que é torcedor santista, que assiste o jogo do Santos, a gente vê que falta um pouco mais desse time. Às vezes o Santos é bem afobado, e o João Paulo no fim do jogo fez um milagre mais uma vez. João Paulo que vem salvando o Santos muito. E se vocês perguntam, por que você defende João Paulo? É por isso, porque o João Paulo ganha jogos, faz defesas importantes. Então, assim, valeu pelos 3 pontos, valeu pela reabilitação, pelo Santos reencontrar o caminho da vitória, mas tem muito trabalho a ser feito. O treinador que chegar ao Santos aí vai ter muito trabalho e vai ter muita coisa para acertar. Mas, para hoje, o importante era os 3 pontos. Do Atlético Goianiense era um adversário direto, estava ali 2 pontos abaixo do Santos. Então, com isso, o Santos termina a rodada na primeira página do Campeonato Brasileiro, na primeira parte da tabela, e o Atlético Goianiense permanece na zona de rebaixamento. Eu vou ficando por aqui. Qualquer informação, estarei de volta. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.